Paz do Senhor, querida Igreja. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 28. Eu, na noite de ontem, estava preparado para trazer uma outra mensagem para a Igreja hoje. Só que o Espírito Santo de Deus é uma coisa maravilhosa. E eu vou-me a este Salmo. E eu comecei a ler este Salmo com outro olho, com outro entendimento. Então disse: Senhor, ajuda-me. E eu vou levar este Salmo para a Igreja amanhã. Eu vou levar esta mensagem, uma mensagem de exortação, uma mensagem de levantamento, uma mensagem de libertação. Eu vou levá-la para a tua Igreja amanhã de manhã. Então nós hoje todos juntos vamos estudar o Salmo 28 e aquilo que Davi nos quer transmitir a nós, não só àquele tempo, não só nos cânticos de adoração lá no templo, mas para hoje, para esta igreja, para a igreja de Olhão, e para você, meu querido irmão e irmã, meu amigo que está lá em casa assistindo a este vídeo. Sinta-se junto a nós no mesmo espírito, na mesma graça, na mesma misericórdia, e que juntos entendamos e aprendamos aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Salmo 28. Diz assim a palavra de Deus: A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo, não suceda, que calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem à cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Não me arremesses com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas que têm o mal nos seus corações. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos e envia-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito, pelo que Ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, e nele confiou o meu coração, e eu fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e o meu canto, e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo, Senhor, e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Pai Santo, que privilégio é, Senhor, ter a tua palavra escrita, a tua palavra revelada, a tua palavra inspirada, aberta nas nossas mãos. Senhor, mas nós queremos mais, Senhor, nós queremos a tua voz, nós queremos o teu ensinamento, nós queremos, Senhor, o teu conhecimento e a tua sabedoria. E por isso nós nos entregamos, Senhor, neste lugar e em todo o lugar onde está-se ouvindo esta palavra. Nós abrimos o nosso coração. Nós fazemos calar, Senhor, as nossas almas. E para isso, ó Deus, leva cativo os nossos pensamentos e liberta as nossas mentes, para que elas fiquem receptivas, para que elas ouçam e escutam aquilo que tu tens para falar ao teu povo esta manhã. Utiliza-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Que o brilho da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, e que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e glória a Deus. Estamos perante o Salmo 28. É um salmo de Davi. É um salmo de lamento, é um salmo de clamor, é um salmo de expressão da amargura da sua alma. Não temos muita indicação de quando é que este salmo foi escrito, mas tudo indica que ele foi composto por o rei Davi, quando ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, Absalão. Por várias razões, que eu não quero entrar muito nessas razões, mas tudo indica que foi
Foi a partir da perseguição do seu filho Absalão, porque ele fala como rei, mas também fala como um perseguido. E ele se lamenta aos pés de Deus. E ele diz: Deus, não me julgues da mesma forma que os outros. Não me julgues da mesma forma que os ímpios. E eu queria dar um tema a este salmo. E o tema que eu propus no meu coração é confiança sustentada. Confiança sustentada. E antes de entrar no salmo, eu queria fazer algumas reflexões sobre o que é que este salmo nos pode trazer às nossas vidas hoje. E o que é a confiança? A confiança é o alicerce de qualquer relacionamento. Não existe casamento, não existe amizade, não existe intimidade se não houver confiança. A confiança é o elo que une duas pessoas ou mais que duas pessoas para que elas sejam amigas, íntimas, para que elas sejam casal, para que elas sejam família, para que elas sejam irmãos, para que elas sejam comunidade cristã adoradora de Deus. Alguém escreveu algo que diz assim: a confiança é como uma peça de louça fina que, depois de ser quebrada, até se pode colar os cacos, mas todo o seu esplendor se perdeu, porque na colagem nós vamos ver as rachadelas, as fissuras, o esplendor da beleza perdeu-se. O vaso, a peça de louça pode lá estar, mas não está a beleza. Existem muitos pensamentos diferentes acerca deste assunto, mas o facto é que não existe relacionamento algum, de espécie alguma, sem a base da confiança. E uma vez esta perdida, perde-se também todo o relacionamento. Já nada é igual. Amém? A confiança é o que nos une a Deus e que nos permite andar com Ele em fé e em amor. Você não pode dizer que ama a Deus, você não pode dizer que tem fé em Deus, você não pode dizer que adora a Deus se não tiver confiança em Deus. Isso é o que faziam os fariseus, os tais hipócritas que Jesus falava, que falavam somente com as suas bocas, mas que não louvavam nos seus corações. A palavra de Deus em Isaías 12:2 diz-nos: eis que Deus é a minha salvação, e nele, em Deus, eu confiarei. E nele, em Deus, eu não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Esta tornou-se aqui a minha salvação, tornou-se a minha base de confiança. Só nele eu posso confiar. A confiança é o oposto da confiança é o medo. Quando você não confia, você tem receio. Quando você não confia, você desconfia, tem medo de confiar, tem medo de acreditar. E por outro lado, a raiz de toda a ira é a falta de confiança, é a descrença, é um medo. Curioso, que se nós formos analisar a vida de todas aquelas pessoas que vivem iradas, zangadas, odiosas, se você for ao fundo da questão, ao cerne da questão, você vai encontrar algo que se chama medo. O medo é o escudo que eles tomam e depois a partir daí eles não confiam, eles não creem. O Salmo 56, 2 e 3 nos diz: os meus inimigos procuram devorar-me todo o dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, eu confiarei em Ti. Então você só vai conseguir combater o seu temor, o seu medo, confiando em Deus. Salmo 27, 12. E eu diga que o Salmo 28 é a continuação do Salmo 27. Não sei porque é que o dividiram, meteram dois números, algo se passou que eu não consigo lhe explicar, mas o Salmo 28 é a continuação do Salmo 27. E o Salmo 27, no verso 12, diz assim: não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim.
e os que respiram crueldade. Os que agem no oculto são os verdadeiros caluniadores. Aqueles que lhe batem nas costas, aqueles que lhe fazem sorrisinhos amarelos, aqueles que o colocam no seu coração, mas pela sua frente. Mas já por trás eles falam mal, eles mentem, eles caluniam, eles o rebaixam. E nós temos medo deles, sim ou não? Nós tememos essas pessoas. Mas os que caluniam a descoberto, na sua frente, face a face consigo, esses nos provocam mais medo. Porque nós não sabemos se há algo vitrar-nos alguma opinião, qual vai ser a reação deles. Sim ou não? Eu só estou a falar de gente humana. Aqui todos nós somos humanos. Todos nós sentimos da mesma forma. Muitas vezes, face às calúnias, temos a tendência de proceder do mesmo jeito. Se tu me estás a caluniar, eu vou-te caluniar também. Se tu me estás a mentir, eu vou-te mentir também. Se tu me estás a rebaixar, eu vou-te rebaixar também. Porquê isso? Porquê é que nós fazemos isso? Por medo. É um escudo que nós optamos por medo. A confiança em Deus é o que nos livra da paralisação do medo e da vingança. Todo aquele que confia em Deus, ele não sente medo e ele não sente vontade de se vingar. E mais uma vez eu remeto para Mateus 5, no princípio do Sermão do Monte, onde Jesus diz: bem-aventurados os mansos de coração, porque eles herdarão o reino dos céus. O manso de coração é todo aquele que confia em Deus, porque ele entrega as suas causas diretamente a Deus. Ele não teme. Ele não teme o mal, ele não teme os inimigos, ele não teme os homens, porque ele sabe que maior é Deus que está nele do que tudo o resto que está à sua volta. Até aqui você está a entender? O Salmo 55, versos 20 a 22 diz: tal o homem pôs as suas mãos naqueles que têm a paz com ele, quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram brandas, mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Lança o teu cuidado sobre ele, Senhor, e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Meus amados irmãos, infelizmente, nós encontramos não só lá fora no mundo, pessoas que não conhecem o amor de Deus, não conhecem o sacrifício de Cristo, não conhecem a graça e a misericórdia do Deus Criador do céu, que criou a terra e o mar. Não só lá fora, existem também dentro das igrejas pessoas que têm palavras mais macias que o azeite. Mais macias que a manteiga, mas que nutrem guerra nos seus corações. É por causa destas pessoas, é por causa destes sentimentos, é que existe divisão dentro das igrejas. Existe dissensão, separação de opiniões. Porque o mais natural é você levar avante a sua opinião, o seu pensamento. Você está-se pouco borrifando para aquilo que o outro pensa. Porque o seu coração está cheio de altivez, está cheio de orgulho. A confiança em Deus nos livra dos pensamentos de morte. Todos aqueles que cometem suicídio, todos aqueles que pensam em morte dia após dia, hora após hora, essas pessoas não nutrem confiança em Deus. Se você reparar aqui no Salmo 28, as aflições de Davi eram provenientes das memórias que os seus perseguidores lhe produziam. Ele lembrava-se das perseguições, ele lembrava-se das calúnias e ele sofria por causa disso. Mas em lado nenhum você pensa e vê Davi a pedir a morte. Em lado nenhum você vê Davi a baixar os braços. Em lado nenhum você vê Davi a desistir.
Porque é que nós desistimos hoje, meus amados irmãos? Porque é que a taxa de suicídio hoje, a nível mundial, é das mais altas, desde sempre? Porque o mundo deixou de confiar. Porque o mundo deixou de ter confiança em Deus e nas próprias pessoas, no próprio sistema. Hoje é mais fácil nós rejeitarmos. Hoje é mais fácil nós dizermos mal do que confiarmos. A confiança, a falta de confiança em Deus nos leva a trilhar caminhos que nos conduzem à morte. Se você não confia em Deus, mais tarde ou mais cedo, você vai começar a trilhar o caminho da morte. Confiança em Deus nos traz felicidade. Você quer ser feliz? Aprenda a confiar em Deus. Confiando em Deus, você confia em tudo. E isso lhe traz felicidade ao seu coração. O Salmo também nos revela que os problemas de Davi continuavam. E em forma cada vez mais crescente. Mas na mesma proporção em que cresciam os problemas, crescia também a confiança em Deus. Você está sendo perseguido, amado irmão? Confie em Deus. Pastor, hoje estou um bocadinho mais perseguida, confio um bocadinho mais em Deus. Amém? Só assim você vai ter felicidade. Só assim você vai ter descanso no seu coração. Olhe que eu não estou a pregar mensagem de autoajuda. Eu não estou aqui para massagear o seu ego. Isso é o que menos me importa. A minha função aqui é falar da palavra de Deus. E é Deus que está-lhe dizendo: confia em mim. Lança todos os teus problemas pelo chão e confia em mim. Lança-te nos meus braços. Confia em mim e eu resolverei os teus problemas. E eu não posso deixar de falar do meu versículo preferido. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? É confiar nele. E o que é que depois vai acontecer a seguir? E todas as coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Está lá tudo. É fácil isto. Nós é que complicamos a Deus. Deus é um Deus simples. Deus é um Deus objetivo. Deus é um Deus fácil, de fácil trato. O Salmo 27, 12 e 13 diz: não me entregues à vontade dos meus adversários. O que é que os adversários de Davi queriam fazer? Matá-lo. Pois se levantaram falsos testemunhos contra mim. E isto baseia a minha teoria em que foi escrito no tempo em que ele era perseguido pelo seu filho Absalão. Porque se você for lá para Crónicas, você vai ver que Absalão dizia mentiras do pai. E os próprios generais da corte diziam mentiras do rei Davi. Então ele está aqui dizendo: se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Que crueldade é esta? Era a morte de Davi. Absalão queria matar o próprio pai. Pareceria, sem dúvida, se não cresce, que veria a bondade do Senhor da terra dos viventes. Deixa que eu lhe diga uma coisa. Você está a achar esta mensagem bela, maravilhosa? Tá? Mas deixa-me dizer, confiar não é fácil. Confiar é a coisa mais difícil para a raça humana. A falta de confiança é um estado natural do homem, da raça humana. E agora deixe-me que eu lhe diga uma curiosidade. Isto vem da parte de Deus. E eu compreendi ontem. Qual foi a causa do pecado original? Deus ontem deu uma iluminação. Todos nós dizemos que a causa do pecado original, do pecado de Adão e Eva, foi a desobediência, sim ou não? Mas eu vou lhe dizer que a causa do pecado original de Adão e Eva foi a falta de confiança em Deus. E a falta de confiança em Deus trouxe desobediência. Foi um passo. Nós fomos lá a ler Gênesis 3, 4 e 7, diz assim: então a serpente disse à mulher, e agora atente para aquilo que Deus vai falar. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus tinha dito: se tocares na árvore, certamente morrereis. A serpente diz: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal.
Então o que é que a serpente está aqui dizendo para Adão e Eva? Escuta, abre os olhos. O que Deus quer é enganar-vos. Ele quer a sabedoria só para Ele. Ele não quer que vocês repartam a sabedoria dele. Ele não quer que vocês saibam tanto como Ele. E ao ouvir estas palavras e atentar para estas palavras da serpente, Adão e Eva deixaram de confiar em Deus. E ao deixarem de confiar em Deus, o que é que aconteceu? Comeram o fruto. Portanto, eles só desobedeceram depois da falta de confiança. Se você hoje tem falta de confiança em Deus, saiba que possivelmente você está vivendo num estado de desobediência. Verso 6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Ela deixou de confiar em Deus, ela deixou de confiar na palavra de Deus, e ela viu que a árvore era boa, que a fruta era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E agora existe um outro terceiro estado. Primeiro estado, falta de confiança gera desobediência. A desobediência vai gerar medo. Verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. No momento da queda, a seguir à desobediência, que foi trazida pela falta de confiança, o resultado foi o medo da nudez. A falta de confiança em Deus, meus amados irmãos, nos provoca uma sensação de nudez, de desproteção. O que é a roupa? O que é o vestuário? O vestuário é uma proteção. Na verdade, se Adão e Eva não tivessem pecado, nós hoje andávamos nus, sem qualquer problema, porque nós tínhamos a proteção da confiança em Deus. Sem proteção da confiança em Deus, nós estamos desprotegidos, então temos que nos proteger. A roupa é um sinónimo de proteção. Nós tememos uns aos outros. Deixe que eu lhe diga uma coisa do pouco que eu conheço da raça humana. Aquele que melhor se veste, aquele que mais investe em roupa de marca, e não pode ser roupa repetitiva, tem que ser cada dia uma roupa, aquele que mais faz isso é aquele que mais medo tem. É aquele que mais nutre a falta de confiança, porque ele se autoprotege. Você está a entender isto? Da mesma forma, confiar não é natural para o homem. Confiar em Deus também é extremamente difícil. Se você não confia em mim, como é que vai confiar em alguém que não vê? Em Gênesis 3:8, quando na continuação da passagem que estávamos a ler, diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Espera aí um bocadinho. Quantas vezes eles viram Deus passear no jardim? Várias vezes. A Bíblia diz que era normal Deus ir ao jardim pelo virar do dia, pela tardinha. Para quê? Para conversar com Adão. Então era normal Deus passear pelo jardim, ter com eles, sim ou não? Mas algo acontece. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Porquê é que eles se esconderam? Com medo. Porque deixaram de ter confiança em Deus. Por causa do medo e da falta de confiança de Adão. Por causa do medo e da falta de confiança, Adão fugiu da face do Senhor. Por causa do medo e da falta de confiança, você anda fugindo todos os dias da face do Senhor. Por causa do medo e da falta de confiança, você não quer ouvir as boas novas de Cristo. Por causa do medo e da falta de confiança, você não quer saber da igreja. Você não quer saber dos irmãos da igreja, você não quer saber do pastor, você não quer saber da Bíblia. Por quê? Por falta de confiança e do medo. Entende agora? Porque é que as pessoas não querem ouvir você falar de Deus? Porque a vida deles está untada, besuntada de medo por causa da falta de confiança.
Se para confiarmos de homem para homem é difícil, confiar em Deus é mais difícil ainda. Para maior complicação disto tudo, e já não é pouco, ainda se torna mais difícil confiar em Deus quando os problemas também tendem a aumentar, parecendo não ter mais fim. Quanto mais problemas nós temos, menos queremos saber de Deus. Quanto mais perseguições nós sofremos, mais nós interrogamos se Deus existe. Quanto mais falam mal de nós, menos atenção nós damos à palavra do Senhor. Deixa que eu lhe diga uma coisa. Apesar do constante crescimento dos seus problemas, de Davi, apesar da aparente inércia de Deus, parece que Deus muitas vezes se cala de propósito. Parece que Deus só fala quando tudo está bem. Quando passamos por provas, com problemas, parece que Deus se cala. Um aparente silêncio, mas apesar disso, Davi manteve a sua confiança no Criador. E você pergunta assim, pastor, e como é que é isso possível? Porque Davi possuía uma confiança sustentada. A confiança de Davi não era uma confiança à toa, não era uma confiança ao acaso. A confiança de Davi tinha bases, tinha suportes, tinha alicerces, ela era sustentada. E que tipo de confiança é esta? É a confiança que alguém tem, é alguém ter a capacidade de manter a sua confiança, sua fé e seu amor por longos períodos de tempo adverso. Se você conseguir manter a sua confiança em Deus, mesmo embora esteja atravessando pelo deserto, isso é sinónimo de confiança sustentada. O problema não vai embora, antes, pelo contrário, ele aumenta. O seu período parece que não se encerra, parece que cada vez se prolonga mais, se multiplica os dias e as horas desse problema, e de uma forma cada vez mais dolorosa. Mas apesar disso, você mantém a fé, a esperança e o amor, não se amarga e não se desespera. Isso é sinónimo de uma confiança sustentada. É isto que Davi nos apresenta neste salmo. Uma confiança sustentada. Mas essa confiança tem um preço, como tudo na vida. E eu pergunto-lhe, você quer pagar o preço disso? Eu pergunto, você quer pagar o preço da confiança sustentada para a sua vida? 4 preços que eu vou falar. 4 moedas. Que são as mesmas moedas que Davi nos apresenta. Davi não era um homem louco. Davi não era doido. Davi não era um homem débil mental. A Bíblia diz que Davi era um homem com o coração segundo o coração de Deus. Você nunca vê nos Salmos de Davi, nas Crónicas e no livro de Reis, e em Samuel, você nunca vê Davi intentar acusação ou vingança contra ninguém. E isso leva-nos a pensar porquê. Seria Davi doido? Seria Davi um homem sadomasoquista que gostava de sofrer? Não. Davi sabia era o Deus que eu adorava. E Davi tinha uma base, tinha uma confiança em Deus sustentada. Davi pagava as 4 moedas. E eu quero falar nessas 4 moedas agora, neste período que ainda me resta. E agora vou falar do Salmo. Eu ainda não tinha falado do Salmo, mas agora vou falar do Salmo. Porque eu não poderia falar neste Salmo sem antes ter falado disto atrás, porque você não ia entender nada. Então, em primeiro lugar, a primeira moeda, confiança sustentada, ela só acontece quando é exercida em oração. Se você não ora, você não tem confiança. E veja aí no final do verso 20, no final do capítulo 27, e depois entramos no verso 1 e 2 do capítulo 28. Espera no Senhor, anima-te
e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Verso 28, 1 e 2. A ti clamarei, ó Deus, rocha minha, não emudeças para comigo, não suceda que calando-te tu a meu respeito, eu me torno semelhante aos que descem à cova. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Olha para mim. Final do verso 27 diz assim: anima-te, ele fortalecerá o teu coração. Espera. Este espera aqui é ora. Não é esperar de esperar. Não é esperar se está sentado. Este espera é ora. E depois no 28 diz: a ti clamarei. Este clamor é a oração. No verso 2: ouve a voz das minhas súplicas. E quando eu levantar as minhas mãos, você só levanta as mãos quando você ora. Davi não relaxa as suas orações, apesar do aparente silêncio de Deus. Ele diz: calando-te tu a meu respeito. É porque Deus estava calado. É porque Davi estava orando sem resposta. Mas mesmo assim, ele continua. Ele não relaxa as suas orações. A humildade de Davi é por saber que sem a voz de Deus é como se lhe faltasse o chão. Ele clamava, não era por nada, ele clamava para a voz de Deus. Ele não clamava pela bênção, ele não clamava pelo livramento, ele clamava pela voz de Deus. Ele clamava pela presença de Deus. Isso nos remete lá um salmo: Senhor, pequei contra ti pequei somente, mas não retires da minha face a tua presença. Da mesma forma como Moisés diz: Senhor, se tu não fores, se a tua presença não estiver lá, se eu não ouvir a tua voz, o povo não sai daqui. Então não clame, não ore por milagre, não ore por livramento, ore pela voz de Deus, ore pela presença de Deus, porque é ela que vai livrar. Amém, igreja? Glória a Deus. Davi reconhece que sem Deus era como se fosse um cão morto. Muita gente anda à procura de milagres, mas não anda à procura de Deus. Muita gente anda à procura do milagre de Deus, mas não anda à procura do Deus milagreiro. Do Deus que opera o milagre. Porque no fim de Deus operar o milagre, viram nas costas. E por isso mais se baseia a minha fundamentação. Eu nunca vi ninguém orar e clamar quando tudo está bem. É exatamente lá ao povo de Juízes. Eles clamavam a Deus na miséria, mas na prosperidade clamavam a Baal. E é isso que nós andamos fazendo hoje. Nós, quando estamos com problemas, clamamos a Deus, vimos à igreja. Mas quando tudo está bem, há outros deuses para adorar. Existem outros deuses para adorar. Davi só queria a voz de Deus. Davi só queria a presença de Deus. E você? O que é que você está à espera hoje? Deixa que eu lhe diga uma coisa: a graça de Deus é a melhor coisa que você pode ter na vida. A graça de Deus é o seu maior milagre. A graça de Deus é tudo aquilo que você pode aspirar, porque com a graça de Deus você tem tudo. E é por isso é que eu entendo Paulo nas suas cartas. Eu não entendia Paulo, mas agora consigo entender Paulo. Eu entendia isto. A tua graça me basta, Senhor. Sou forte nas fraquezas, sou forte nas doenças, sou forte na fome, sou forte nas minhas cadeias, porque quando estou forte, quando estou fraco, então estou forte. Mas que fortaleza é esta? Mas estaria também Paulo doido? Não, o que eu entendi é que a graça de Deus é tudo na nossa vida. Você sem a graça de Deus parece um cão morto à beira da estrada. Imagine. E qual é o argumento de Davi? O argumento de Davi está no verso 2. Quando eu levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Davi reconhece a sua fraqueza. Davi reconhece o seu estado pecaminoso.
Mas Davi sabe que ao levantar as mãos para o santuário, o lugar que era a morada de Deus, era no santuário que se derramava o sangue para a expiação dos pecados. Era no santuário que se firmavam as alianças. Ele sabia que ao levantar as mãos para o templo, ele estava levantando as mãos para o Deus. Ele sabia onde é que estava Deus. E você sabe onde é que está o seu Deus? Você sabe onde é que está o sangue que expiou os seus pecados? Tal como Davi, você também se deve firmar através do sangue da aliança. Não esta aliança do tempo de Davi, mas da nova e eterna aliança, o sangue de Cristo derramado naquela cruz, que serviu de expiação dos pecados, os seus pecados, os meus pecados, os pecados da humanidade. Como é que pode um pecador, como é que pode um homem miserável pecador aspirar a chegar diante do Deus santo, justo e bom? Você diz, pastor, mas Deus é tão bom, Deus é tão santo, Deus é tão justo, como é que eu posso chegar a Ele? Através de Cristo, em oração. Oração com confiança na sua misericórdia. Oração com confiança na palavra que diz: todos aqueles que se chegarem a mim, verdadeiramente eu os perdoarei e nunca mais me lembrarei. Você tem que ter confiança nesta misericórdia. Porque isto não é uma palavra de homem, não é uma palavra de pastor, não é uma teologia de uma igreja, não é uma doutrina, é pura palavra de Deus. Charles Spurgeon, num dos seus sermões, ele disse isto, e eu vou citá-lo. Estendemos as mãos vazias, pois somos mendigos suplicantes. Nada temos. Nós as levantamos para o alto, pois procuramos suprimento celestial. Nós as apontamos na direção do propiciatório de Jesus, pois lá habita a nossa esperança. Deixa que eu pergunte uma coisa. Você já viu alguma vez algum mendigo a pedir esmola? Já? Como é que o mendigo pede esmola? Ou de joelhos no chão, ou sentado no chão, e ele levanta a sua mão vazia, à espera que você seja compadecente, misericordioso e lhe dê algo. Mas a sua mão é elevada para cima. Porque é que muitas vezes nós oramos a Deus, mas com as mãos para baixo? O nosso orgulho, o nosso ego manda mais alto. As nossas mãos estão fechadas. Elas não estão levantadas como mendigos suplicantes, à espera do pão que vem do céu. Elas não estão levantadas para o propiciatório, para a cruz de Cristo, que é lá que habita a nossa esperança. Esta forma de Davi orar nos faz lembrar a forma como o publicano orava, em contraste com o fariseu. Lembra-se da parábola? Está lá em Lucas 18, capítulo, verso 13 e 14, diz assim: o publicano, porém, estava em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Porquê é que ele fazia isto? Porque o fariseu estava de peito inchado junto ao altar, e todo inchado, parece um pavão espampanante, e dizia: Deus, eu estou aqui, olha, eu estou aqui, eu dou os meus dízimos, eu oro todas as horas que me são ditadas, eu vou a todas as festas, eu não sou como aqueles. Mas o publicano, o cobrador de impostos, aquele que era mais odiado por todo o povo do judaico, ele batia no peito e dizia: Senhor, se é propício a mim, que sou um homem pecador, com uma atitude que nem levantava os olhos ao céu, com medo de ofender a Deus. E Jesus conclui dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele é o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado,
E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Se você não se humilha, a sua confiança não está sustentada. Se você não se humilha perante a face de Deus, você não tem confiança sustentada em oração. Porque só ora a Deus quem se humilha. Mas em segunda moeda, diz que a confiança sustentada é fundamentada na justiça de Deus. Nos versos 3 a 5 diz: não me arremesses com os ímpios, com os que praticam iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal nos seus corações. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos e envia-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam para as obras do Senhor, nem para os que as suas mãos têm feito, pelo que Deus os derribará e os reedificará. E não os reedificará. A confiança de Davi era fundamentada na justiça de Deus. Davi sabia que o seu Deus, além de ouvir as suas orações, além de ser bom e santo e misericordioso, ele era um Deus também justo. E um Deus justo é aquele que abomina a injustiça. Ele pode deixar andar por um tempo. Ele pode ter uma aparência, um silêncio aparente durante um tempo, mas ele não é injusto. Ele julga as pessoas com equidade. Ele julga as pessoas pelos seus atos, pelas suas palavras, pelos seus pensamentos, de forma igual. E Davi sabia que Deus consegue discernir o engano e a maldade do coração dos homens. Porque Davi diz aqui, no meio do verso 3, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal nos seus corações. O que é que Davi está a dizer? Eles falam bem na sua frente, mas por trás falam mal. Só que, amado irmão e irmã, escute. Deus consegue discernir o engano e a maldade no coração dos homens. Nós pensamos que enganamos aos homens, mas não conseguimos enganar a Deus. Porque Ele nos conhece. Deus observa onde ninguém consegue ver. Se repare que observar e ver são completamente diferentes. Eu vejo as coisas, mas eu posso não observar. Só que Deus observa, ou seja, vai ao fundo, onde ninguém consegue ver. Ele vê o tamanho da altivez, do orgulho e do pecado dos ímpios, ou do homem ímpio. A gente pode esconder. A gente até podemos estar com um nó na garganta para falarmos aquilo que queremos, mas ao contrário disso nós dizemos: glória a Deus, irmão. Deus te ama tanto e eu também. Mas já por dentro sabe Deus, mas Deus sabe que Deus sabe aquilo que você está sentindo. Sabe que Deus conhece esse nó da garganta? Ele conhece a maldade dos homens. E qual é a importância de nós sabermos estas coisas? Qual é a importância de nós sabermos acerca destas coisas da justiça de Deus? Deixe que eu lhe faça aqui uma observação para a sua vida. Possivelmente você já tentou viver de forma piedosa. Você já disse para si: bom, agora Deus, eu vou me endireitar. Eu vou viver segundo os teus caminhos. Eu vou me dedicar somente a ti. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou meditar. Eu vou orar, eu vou ser piedoso com as pessoas. Mas à medida que você vai andando nessa sua atitude piedosa, você vai olhando para o lado e vê que os ímpios são cada vez mais felizes, cada vez mais prósperos. Eles que, como diz aqui o verso 5, porque não atentam para as obras do Senhor. Ao contrário de você, que atenta para as obras de Deus, eles não atentam para as obras de Deus, mas eles são cada vez mais felizes, cada vez mais prósperos, cada vez com mais saúde, com mais coisas. E você, cada vez mais mergulhado nas suas dificuldades, problemas, angústias e mágoas. Você já se sentiu assim? Você já uma vez disse: Deus, vale a pena? Vale a pena, Deus, eu ser como sou, enquanto aqueles que não proclamam o teu nome, antes, pelo contrário, escarnecem o teu nome, eles vão cada vez sendo mais prósperos. Vale a pena, Deus, o meu caminho? Ou possivelmente você não perguntou onde vale a pena, mas você perguntou: Senhor, onde é que eu errei? Exatamente como Jó: Senhor,
Onde é que eu errei? Vem até mim para que eu profira a defesa a meu favor. Onde é que eu errei, Deus? Possivelmente essa pergunta você já fez. E aí, quando você muitas vezes não obtém resposta de Deus, é aí, é neste ponto que surge o afastamento das pessoas da igreja, surge o afastamento das pessoas do seio da igreja, da comunhão dos santos. É aqui, é quando Deus não responde onde é que eles erraram, ou se vale a pena, que a tentação do nosso coração é desconfiar de Deus e da sua justiça. E nós aí dizemos, então no final, Deus é injusto. Afinal, Deus é injusto. É neste ponto que existe o afastamento, a apostasia das pessoas. Davi sabia e confiava tanto em Deus que ele sabia que na proporção das maldades dos ímpios, ou seja, quanto mais os ímpios iam fazendo maldades, maior seria o castigo de Deus segundo a sua justiça. Verso 4, retribui-lhes segundo as suas obras. Davi não está a dizer, Deus, sê meiguinho. Deus, tenha compaixão de Deus. Davi não disse nada disso. Davi disse, retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços e dá-lhes conforme a obra das suas mãos, envia-lhes a sua recompensa. O que Davi está a dizer assim, Deus, conforme eles estiverem fazendo, que seja o teu juízo também, que seja a sua recompensa. Isso é uma confiança sustentada na justiça, baseada na justiça de Deus. Nós sabemos que tudo tem um tempo. Os homens podem proclamar aquilo que quiserem, mas Deus tem um tempo projetado por Ele. Em Romanos 12, 17 a 21 diz assim: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingais a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança e eu a recompensarei, diz o Senhor. Esta ira é tal justa e santa ira, que você se enerva quando você vê o nome do seu Deus ser escarnecido, quando você vê o Evangelho do seu Deus ser adulterado, assassinado, deturpado, misturado, e você se ira. Mas essa ira Deus gosta. No verso 20 diz, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Você já viu, já pensou o que é que Paulo está dizendo aqui? O teu inimigo dá de comer e beber. Se você tiver um inimigo e for convidado para almoçar, como é que ele fica? Pois é. Ele vai ficar muito mal. Porque ele vai pensar assim, bolas, eu fiz tanto mal e ele convida-me para almoçar. É o amontoar de brasas na sua cabeça, quer dizer que ele vai ficar a cogitar. Que tipo de homem é este? Ou é doido ou é santo? Verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isto é confiança sustentada, baseada na justiça de Deus. Mas existe uma terceira moeda, que é a confiança sustentada. A confiança sustentada é expressada em adoração. Nós já vimos a oração, nós já vimos a justiça e agora vamos ver a adoração. Você não pensa que isto é como aquele velho ditado, quanto mais me bates eu mais gosto de ti. Não é nada disso. Você está sofrendo, mas não está sofrendo em vão. Está bem? Deus está sabendo de todas as coisas. A alegria, a nossa alegria, quando você se alegra, o que é isso? É o fruto da ação de um Deus que ouve e atende o seu povo.
Quando você come um belo pitel, você diz, que maravilha. Você se alegra. Quando você vê o seu esposo ou a sua esposa bem vestido, bem arranjado, barba perfeita, assim, você não registra a tentação de dizer, tu és mesmo lindo, és mesmo linda. Sim ou não? Há uma expressão que vem de dentro, que complementa e comprova a alegria que você está sentindo. Então a alegria do povo de Deus é o fruto da ação de Deus que ouve e atende o povo. A voz de Deus fortalece o povo. E faça isso. Quando o povo sabe que está sendo fortalecido pela voz de Deus, pela presença de Deus, o povo não se contém em louvar a Deus. A razão que leva ao crente a louvar a Deus está em duplicado. Existem 2 motivos para a mesma razão. A primeira é porque Deus é digno do louvor. Isso aí não há dúvidas. Mas a segunda é porque a nossa alegria não se completa enquanto não houver uma expressão sincera de louvor e adoração. Ou seja, se você está alegre, você vai ter que se exprimir. Porque isso é natural, faz parte de nós. Confiança sustentada é expressada em louvor e adoração, em espírito e em verdade. Você não tem dúvidas que Davi continuava sofrendo, sim ou não? Nós estamos aqui vendo que Davi continua sofrendo. E no verso 29, ele vai continuar alguma parte do sofrimento. Mas veja no verso 7. Ele aqui faz um louvor a Deus. Um louvor no meio do problema. Um louvor no meio da angústia. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração. Salta de prazer. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Então você, quando tem uma confiança sustentada em Cristo, em Deus, através da oração, sabendo que o seu Deus é um Deus justo, você passa de seguida à adoração. E a adoração é a expressão máxima da confiança que você deposita em Deus. Você não vai louvar a Deus se você não confia em Deus. Não me venha dizer isso, pelo amor de Deus, para não lhe chamar mentiroso. Você só louva a Deus, só adora a Deus porque você confia em Deus. E aí sim você exulta. Quarta moeda. A confiança sustentada é proclamada através da fé. Eu aqui quero me perder só um pouquinho e vocês vão ter paciência comigo. Porque aqui, esta coisa da confiança, da justiça, da adoração, da fé, faça de conta. Você já uma vez viu o jogo do bingo? O bingo é um cesto onde se mete muitas bolas e depois a carambola gira e vai saindo uma bola de cada vez, sim ou não? E depois aquilo é o cais. E no nosso conceito evangélico, confiança, adoração, fé, oração, parece que é uma carambola. Então, quando sair a bola, a gente logo vê. Mas não. Aquilo que Deus instituiu foi uma sequência. E o que eu estou aqui falando consigo é uma sequência. E você não pode ter confiança em oração se você não tiver fé. Você não pode confiar na justiça de Deus se você não tiver fé. Você não pode adorar e louvar a Deus no meio dos seus problemas se você não tiver fé. Vamos só ler o verso 8 e 9. O Senhor é a força do seu povo. Também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Por causa desta confiança, o sentimento de medo que residia no coração de Davi foi-lhe retirado. Davi continuava vivendo os mesmos problemas, Davi continuava vivendo as mesmas perseguições, Davi continuava amargurado, mas por causa da fé em Deus, isso criava uma confiança no seu coração que lhe retirava todo o medo. Você percebeu agora? Mas se você não tiver fé, não acontece nada.
Mais uma vez eu estou a dizer que isto não é mensagem de autoajuda, nem de pensamento positivo. Porque o problema é real. A perseguição é real. O choro, a angústia, a dor são reais. Você sente-as no corpo, na pele e em sua casa. Agora você precisa ter fé para que você consiga atravessar isso com uma confiança em Deus, no Deus sustentador. Mas porquê é que Davi não tinha medo? Se tudo à sua volta tendia a piorar. E nós sabemos que piorou. Basta você ver lá nas crónicas em Samuel. Nós sabemos que piorou. Mas porquê é que Davi deixou de sentir medo? Porque ele confiava no pastor que o conduzia. Olha ao finalzinho do verso 9. Que maravilha. Apascenta-os. Essa palavra apascenta-os é pastoreia-os. Jesus é o verdadeiro pastor. Na verdade, Jesus é o único pastor. Este pastor que você está a ver aqui é pastor só por inerência de carne. Mas Ele é o verdadeiro pastor. Ele é aquele que deu e dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é aquele que as cuida. E não foi por causa disso que Davi escreveu o Salmo 23. Mais uma vez eu digo que Davi não era doido. Davi se conhecia bem o seu Deus. O resultado de um coração com fé, esperança e confiança é um coração que destila amor na vida dos outros. Veja que Davi diz assim: abençoa o teu povo, salva o teu povo. Que povo era este? Que povo era este, meus amados irmãos? Era o povo que o perseguia. E ele diz: salva o teu povo, abençoa a tua herança, exalta-os para sempre. Por causa da fé, Davi consegue destilar amor no seu coração. Quero terminar com algumas coisas para nós hoje, porque não valia a pena estar a falar no Salmo que isto não trouxesse algo para a nossa vida. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Em primeiro lugar, a minha oração esta manhã, ao falar deste assunto, é que você comece a examinar os momentos da sua vida em que você mais se irrita. Saiba no seu coração qual é a razão que o leva à irritação. Deixado esse exame de parte, você vai verificar que na raiz de toda essa irritação existe um sentimento chamado medo. Medo de faltar dinheiro, medo de faltar saúde, medo de ser descoberto, medo de se descobrir o seu pecado, medo de não alcançar as suas metas e objetivos, medo de não chegar à hora, medo. Você vai analisar isso quando você for sincero consigo mesmo e examinar o fundo do seu coração, a raiz do seu coração. Você vai encontrar medo. O medo não destila amor, antes pelo contrário, ele destila ira, ódio e rancor. Confiar é muito difícil, como nós já vimos. E nós sabemos, confiar nas pessoas é extremamente difícil. E quanto mais na sociedade nós já vamos evoluindo, quanto mais os séculos vão passando, mais nós nos tornamos fechados em nós mesmos, no nosso próprio mundo. Nós não confiamos mais em ninguém, nós não dialogamos mais com ninguém, nós não desabafamos mais com ninguém, porque confiar é difícil. E é mais fácil nós sermos traídos do que nós sermos ajudados. Mas deixe que eu lhe diga uma coisa. Não queira você ser um cão morto à beira de uma estrada. Não queira você ser um eremita, um ermitão. Exatamente lá Elias e a João Batista vivendo no deserto, comendo gafanhotos e mel. Você, se não confiar em ninguém, é assim que você vai viver sozinho, abandonado, sem ninguém para ter compartilhar algo da sua vida, nem as suas alegrias, nem as suas tristezas. Sem confiança não existe relacionamento, nem mesmo o relacionamento com Deus.
Pastor, eu vou-me fechar em casa, eu fecho-me em casa, eu ouço louvores, eu oro a Deus, eu leio a Bíblia. Escute, o que você está fazendo é um modo de você entreter, ocupar o seu tempo. Porque não venha dizer a mim que isso é fruto da sua confiança com Deus. Porque se fosse fruto da sua confiança com Deus, você saía para a rua. Você falava com pessoas. Você cultuava na sua igreja com os seus irmãos. Se você se fecha em casa é porque você não confia. Se você não confia, você não confia em Deus. Simples assim. Duro, mas simples. Sem confiança, a família e a sociedade se desintegram por inerência. Você, se não confia, você vai infectar a sua família. E ao infectar a sua família, você vai infectar a sua igreja. E se infectar a sua igreja, você vai infectar a sociedade. E se a sociedade for infectada, você vai infectar a nação. Por inerência. Isto é o que nos está a falar no Salmo 28. Nunca esqueça disso. O que é que você acha que está acontecendo hoje na nossa sociedade? Você conhece a nossa sociedade onde você está inserido? Por que é que você vê tanta injustiça, você tanta podridão, você vê tanta pessoa podre, tanta miserável, tanta pessoa hostil? Porquê? Falta de confiança entre pessoas e falta de confiança entre pessoas e Deus. E isso gera medo e fecha-se as pessoas. Falta de confiança. Mas a boa notícia hoje, esta manhã, é que o Salmo nos mostra que é possível resgatar a confiança. É possível sustentar a confiança em Deus. Porquê? Porque a confiança sustentada, ela é exercida em oração, fundamentada na justiça de Deus, expressada em adoração e proclamada com fé. Só assim você pode resgatar a confiança em Deus e em si próprio. Meu amado irmão, o meu clamor esta manhã, para a sua vida, para o seu coração, é que não deixe a sua confiança morrer. Não deixe a sua confiança esmorecer. Não deixe a sua confiança se esvanecer. Você pode não acreditar mais nos homens, mas você sabe que existe um Deus que pode mudar a estrutura de um homem. Existe um Deus que pode mudar a estrutura da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua igreja, da sua nação. Por isso é que a Bíblia diz: bem-aventurada a nação que tem o seu Deus por seu Senhor. Mas essa nação tem que confiar. Essa igreja tem que confiar. Essa família tem que confiar. Essa casa tem que confiar. E você tem que confiar. Aprenda a confiar. Eu quero terminar com 2 versículos que estão lá em Lucas 18, versículos 6 e 7. Convidava toda a igreja para abrir comigo, para terminarmos. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? O que Jesus está aqui dizendo é assim: será que Deus é tão insensível, tão fechado, tão longe, tão distante, que não fará justiça àqueles que Ele próprio escolheu, que Ele próprio predestinou, que Ele próprio destinou, que Ele próprio salvou? Será que Deus é tão injusto que não salva, não liberta, não livra os seus filhos, aqueles que carregam o seu nome, aqueles que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio, ainda que possa demorar algum tempo? Será que você acredita que Deus é um Deus injusto que não vem ao seu auxílio um dia? Quer que você fique nesta meditação, para que você realmente saiba quem é que é o Deus que você segue, que adora, que acredita, quem é o Deus que você deposita a sua fé, sabendo que os homens são
conflituosos. Os homens são dinâmicos em criar divisões, dissensões, separações. Mas Deus é aquele que reúne, apascenta o seu rebanho, porque Ele é o verdadeiro pastor. Amém? Que Deus os abençoe. Pai Santo, graças estou por esta palavra, Senhor, que maravilha é saber que adoramos a um Deus justo, santo e bom. Que maravilha, Senhor, que é sabermos que adoramos a um Deus que muitas vezes, pelo seu propósito, se mantém calado, mas que destila graça e misericórdia sobre todos aqueles que clamam ao seu nome. Ensina-nos, Senhor, a ter confiança. Faz renascer em nós, Senhor, a confiança. Senhor, que nós nunca venhamos a perder esta bênção maravilhosa que é a confiança. Confiarmos em Ti, na Tua graça, na Tua misericórdia e na Tua justiça. Abençoa, Senhor, todo este povo que me esteve ouvindo. Com este espírito, Senhor, de certeza, de fé, de confiança. Tu és o Deus justo, santo e bom. Tu és o mesmo ontem, o és hoje e o serás por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Louvado seja o Teu nome, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém.